que é para o momento que é a dica para a vida toda, que é a palavra de Deus. Agora vamos pedir o nosso pastor Egas Zaval para aproximar, assim que nós vamos ter este tema: será que existe o certo e o errado? Amém. Muito obrigado. Boa noite a todos. Nesta noite, vamos orar. Bom Pai dos céus, muito obrigado, Senhor, por este momento que nos concedes de estudo da Tua Palavra. Permita, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos guie aqui nesta sala e também aqueles que nos assistem virtualmente. Em nome de Jesus. Amém. Uma das perguntas que nós podemos fazer nesta noite é: por que as nossas ruas andam cheias de crime? Estamos aqui numa sala onde estamos a fazer aqui os nossos programas. Alguns de vocês deixaram as viaturas aí fora. De alguma maneira o coração está aqui, mas também o coração tende a ficar lá fora, porque conhecemos em que área nós estamos. Aliás, deixa-me dizer que tivemos que fazer pequenos arranjos como igreja para reforçar a segurança lá fora, porque você pode ficar aqui e sai e descobre que a sua viatura já não tem faróis. Você já não pode ir para casa nesta noite, seguramente, porque não vai ter como ver a estrada. Por quê? Porque as nossas ruas estão cheias de criminosos. Agora a pergunta é: por que que as ruas estão assim? Claro, não estou a falar exclusivamente das ruas da capital, das ruas da cidade de Maputo. Você pode viajar para qualquer cidade neste país, pode ir a Beira, pode ir a Nampula. Em Nampula, por exemplo, tem os chamados águias. Você está aí a caminhar pela estrada, com seu celular na mão, talvez está a atender uma chamada, vem numa motorizada, duas pessoas, arrancam o telefone, você até pode cair, eles vão embora. Né? Fui a Nampula este ano, fui instruído que levando o meu computador comigo, nas costas, eu devia colocá-lo, né? Os dois cintos nas costas, porque se usar só um ombro, águias vão levar, não é? E você vai cair, vai se ferir pela estrada. Agora, a pergunta é: por que que as nossas ruas andam assim? Não é só Moçambique, você visita Joanesburgo e você fica com o coração na mão. Será que este com quem estou a conversar é polícia de verdade ou alguém que adquiriu o uniforme de polícia de uma maneira ilegal e está usando para o crime? Você vai para Nova York, vai para qualquer parte do mundo, o crime está lá. A pergunta é: por que que as nossas ruas andam cheias de crime? Na verdade, o crime e a violência estão presentes em toda a parte do nosso mundo. Em alguns países, tumultos, revoluções, roubos são comuns. As ruas tornam-se inseguras porque o crime está aumentando cada dia. O que está por detrás do aumento sem precedentes da criminalidade, da ilegalidade?
o que aconteceu com o nosso mundo. Deus está chamando adultos para serem modelos de suas crianças. As crianças tendem a imitar o comportamento de seus pais, o comportamento da sociedade ao redor. Então, se não existe o certo ou errado, que mundo nós deixaremos para as nossas crianças? Imagine que até mesmo nas igrejas, em muitas igrejas, se tem ensinado que a lei não existe. Em outras palavras, o padrão do certo e o errado não existe. Cada pessoa pode fazer o que quiser. Se você quiser pular, dar voltas, dar pinos, isso cabe a ti, porque não existe a lei, não existe o certo e o errado. Imagine que não existisse a lei da gravidade, que um elefante pudesse pousar por cima, ou uma formiga, uma tartaruga pudesse carregar um elefante. Seria bom? Alguns podem pensar sim, porque se fosse assim, eu seria capaz de carregar não sei quantos sacos de cimento, então não me preocuparia em alugar caro para a minha obra, não é? Talvez você precise de ver o histórico dos cosmonautas, aquelas pessoas que saem daqui e vão ficar um tempo lá no espaço, lá, como eles sofrem quando voltam, porque lá no espaço onde eles vão, na gravidade zero, o coração tem que fazer mais esforço, porque a circulação do sangue, a gravidade não está lá, não é? O coração bomba o sangue, a gravidade ajuda o sangue a chegar lá nos pés e depois puxa para subir, mas quando está lá, isso não acontece. Então, imagine também, dizem os cientistas que, por exemplo, às 0 horas, nós estamos por debaixo aqui da Terra, mas nós não nos desprendemos da Terra. Estamos seguros. Por quê? Porque existe a força de gravidade. E se ela não existisse, o que seria do nosso mundo? Imagine que não houvesse as leis da estrada. Você saiu para a estrada, você escolhe de que lado você quer andar, que faixa você quer passar, se você está num cruzamento, se você quer passar, no momento que você quiser passar, passa, não é? Temos assistido nesses dias aqui na cidade de Maputo, quando eu me coloco na estrada, se há polícia na estrada, você há de ver o comportamento dos automobilistas, vai dizer, hoje há polícia na estrada, o comportamento é daqueles bons. Se a polícia não está na estrada, você vê também pelo comportamento, congestionamento sem necessidade, pessoas param onde nem deviam parar, cruzam de qualquer maneira, onde não se deve cruzar, até outros vão contramão, não é? Agora, o que seria do nosso mundo? O que seria da nossa cidade, das nossas estradas, se não houvesse código da estrada? Se não houvesse uma lei que me dissesse ande pela esquerda e não pela direita, o que seria de nossas estradas? De certeza seria um caos. Imagine uma família sem ordem, sem lei. Não há hora para entrar em casa, hora para sair, não é? As crianças pulam onde elas quiserem, se querem comer na cozinha comem, se querem ir na sala comem, se é na casa de banho podem comer, não é? Se querem dormir no quarto podem dormir, se querem dormir na cozinha podem dormir, se querem dormir na casa de banho querem dormir, se querem chutar as panelas, os pratos podem o fazer, não é? Se querem trocar de roupa na cozinha podem fazer. Imagine que tipo de família seria essa. Mas o mundo tem vindo a advogar que nós não precisamos de leis. A lei não funciona. O mundo seria muito melhor se não houvesse leis por cumprir. Na verdade, a Bíblia nos diz, em Oséias capítulo 8, versículo 7, porque semeiam vento e seguirão tormenta. Não haverá seara, a erva não dará farinha, se a der, traga-la-ão os estrangeiros. Não é? Resumindo, porque a humanidade tem vindo a ensinar, a advogar que a lei não existe, a lei não funciona, o resultado são essas todas as coisas que nós vemos. O resultado é que as nossas estradas andam cheias de crime. O resultado é que nós não vivemos seguros em nossas próprias casas. Aliás, transformamos nossas casas em verdadeiras cadeias. Gradear até você o dono, se perder a chave e não conseguir entrar. Porque não há segurança.
Mas isso acontece porque nós temos vindo a advogar que a lei não existe. A lei não funciona. Cada um pode fazer o que quiser. A pergunta é, quem determina quando uma situação está certa ou errada? É o homem? É o mundo animal? Quem determina? A Bíblia nos diz em Provérbios capítulo 16, verso 25, que há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Então, por esse texto, é seguro afirmar que não podemos confiar no homem. Porque para o homem, há caminho que parece reto, mas o seu fim leva para a morte. Então, nós não podemos determinar o nosso próprio caminho. Não podemos confiar na nossa própria inteligência. Não podemos confiar no nosso próprio juízo. Não podemos confiar unicamente nas leis que nós criamos. Aliás, calcula-se que a humanidade até aqui já tenha criado cerca de 3 milhões de leis para controlar o comportamento humano. Mas essas leis, cada dia, precisam ser revistas, precisam ser feitas novas, porque cada dia a humanidade tem vindo a inventar novos tipos de crime. E você está aí a dizer que a lei não funciona, a lei não existe. Será que o mundo animal pode determinar o que é certo ou errado para nós? Deixa-me dizer o seguinte. O assassinato de parceiros após o acasalamento e o canibalismo sexual é bastante comum em várias espécies de insectos. Aranhas, escorpiões, e na maioria das vezes a fêmea é quem mata e come o macho. Uma vez que a fêmea, no mundo animal, tem sido mais corpulenta, nos insectos, mais corpulento do que o macho. Vou dar alguns exemplos. Esta aranha chamam-na de viúva negra. Ela come o parceiro para repor as energias gastas na cópula. Nenhum macho vai atrás deste bichinho aí, porque quer algumas coisinhas. As coisas acontecem, mas no final, o que vai acontecer? É que a fêmea vai virar-se e vai matar o macho e vai devorar, porque acha que gastou tantas energias e precisa repor com a proteína que vai ganhar do parceiro. Vamos deixar que os animais determinem o que é certo ou errado para nós, os humanos? Homens, vocês querem viver? É um tipo de peixe, chamam-lhe charrocos ou anglerfish. A fêmea atrai o macho, que vai seguir, fica na sua barriguinha aí, como um parasita, não é? E por assim passa a ser fornecedor exclusivo de espermatozoide, mas após a fecundação, o macho é eliminado pela fêmea. Não é? Deixa de existir. E vamos deixar que o mundo animal determine para o universo o que é certo ou errado? Talvez eu fale de um bichinho que é muito bem comum. Todos nós o conhecemos. Tem nomes aí em dialeto, não vou falar dos nomes, mas em português dizem que é louva-a-Deus. Durante o acasalamento, a fêmea devora a cabeça do macho, levando à morte. Não é? Tem aquele momento íntimo desses bichinhos, mas no final desse momento íntimo, o que vai acontecer é que a fêmea vai devorar o macho. E eu continuo a perguntar, vamos deixar que o mundo animal determine o que é certo ou errado para nós? Não é seguro. A ideia é chocante do ponto de vista humano, mas a realidade é que para muitos filhotes de animais, a maior ameaça à sua sobrevivência vem de sua própria espécie. Basta assistir a National Geographic e você ver como é que os leãozinhos, como a fêmea
trabalha para proteger os seus filhotes do macho, que por sinal foi o pai desses bichinhos. No mundo animal é assim. Então vamos deixar que o mundo animal determine o que é certo ou errado para nós? Escute o que diz este especialista em leões, Craig Parker. Diz: não é como um ato de predação, que é silencioso. Durante o infanticídio, há rugidos. É violento e muito perturbador. Quando esses bichos matam os seus filhotes. Vamos deixar que seja o mundo animal a determinar o que é certo e errado? Não é seguro. Um vídeo aqui que eu encontrei, não sei qual vai ser a vossa avaliação. Eu vi um peixinho, carrega areia, vai pôr no buraco do outro. Aquele também reposta, não é? Carrega areia, vai pôr. No mundo animal não sei o que significa. Se eu usar a interpretação humana, é que um dos peixes aqui provocou o outro. E o outro está a responder à provocação. Pode ser que no mundo deles estejam a namorar dessa maneira como namoram, não sei. Mas o que estou querendo dizer nesta noite é que não é seguro dizermos que os animais vão determinar o que é certo ou errado. Em outras palavras, estou a dizer, não vamos olhar para o comportamento dos animais e dizer, veja só os animais como se comportam muito bem, então nós devemos seguir o seu exemplo. Porque eles, de certeza, não serão um bom exemplo para a humanidade. Que tal observarmos os governos do mundo? Sabe, a humanidade já experimentou de tudo até aqui. Me refiro a formas de governo. Já tivemos monarquias, onde o rei é todo poderoso, e isso passou, porque outros chegaram e disseram, isto não serve, não funciona mais. Já tivemos aristocracias, onde alguns nobres detêm o poder, mas isso também já passou. Já tivemos as tiranias, onde o poder supremo é obtido de uma forma corrupta, mas isso também tem sido questionado. Já tivemos oligarquias, onde o poder é detido por algum grupo que exerce de forma injusta, mas isso também está sendo questionado. Já tivemos demagogias ou holacracias, que é o poder exercido por fações populares, mas isso também, alguns disseram nada. Hoje, temos as chamadas democracias, não é? Onde se diz que o povo detém o poder e tem representantes aí, mas mesmo esta forma de governo, que hoje é largamente aceita, é propalada, tem algumas vozes que têm vindo a questionar. Alguns dizem, como eu preciso de alguém que me represente se eu tenho boca para comer e para falar? Por que alguém tem que me representar? São questionamentos que os seres humanos têm levantado. Aliás, Aristóteles, no passado, falou sobre bem comum. Aquele bem que ninguém devia questionar, que devia beneficiar toda a comunidade. E esse ideal do bem comum que Aristóteles defendeu séculos atrás está muito longe de ser alcançado pela humanidade. A pergunta é, como vamos determinar que isto está certo ou isto está errado? Porque até existem governos que a sua conduta é questionada pelos seus próprios povos. Então, quem vai determinar o que é certo ou errado? Só vou dar um exemplo de que a humanidade tem vindo a dizer. A humanidade diz, se você é masculino ou feminino, é o que é decidido pela nossa sexualidade e não pelo nosso gênero. O gênero, diz a ciência, é a identidade sexual de alguém, enquanto a sexualidade é a sua predisposição para os membros de um sexo. Podemos ser homossexuais, heterossexuais ou bissexuais, não é? É o que a ciência diz. Não, deixa-me falar isso em palavras simples.
Na verdade, o que estão a dizer é que quando uma criança nasce, o gênero está lá, conseguimos ver se é homem ou mulher. Mas, no que concerne a sexualidade, vamos deixar que esta criança cresça. E quando for adulta, é que vai decidir se, sendo mulher, vai preferir ser esposa ou vai escolher ser marido, mesmo sendo mulher. É como a comunidade está a dizer. Aliás, alguns países já dizem, não se pode escrever naquela ficha de bebê, da criança, né? Escreve F quando é menina, escreve M quando é rapaz. Tenho uma filha que nasceu no Zimbábue, a ficha é cor-de-rosa, porque é menina. Se fosse rapaz, a ficha seria azul, fazem assim. Então, alguns países já dizem, não podemos fazer essa distinção. Não pode escrever menina, não pode escrever menino, porque isso você está a influenciar, quer influenciar através da socialização para que esta criança seja menina ou menino. Isso a criança deve determinar quando ela crescer. Para onde nós vamos? Para onde nós vamos? E a pergunta continua. Será que existe o certo e o errado? E se existe o certo e o errado, quem tem que determinar que isto está correto ou isto está errado? A palavra de Deus diz, em Gênesis capítulo 1, 27, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Em outras palavras, estamos a dizer, nós somos homens e mulheres por criação. Quem determinou que eu sou varão é o meu Criador. Quem determinou que a minha esposa é varoa é o Criador dela. Não há que fazer aqui joguinhos. Não há que ir ao médico procurar me transformar, mas eu nasci assim, varão, mas não estou satisfeito. Que tal me colocar umas maminhas aqui? Que tal trocar aquela maquininha que Deus me deu, me conceder uma outra? Não é? Há pessoas que fazem isso. Os chamados transgêneros. Nasceu mulher, não se contenta em ser mulher, quer ser homem. E vai à procura dos médicos para se transformar. Deus fez homem e mulher. Deus nos criou assim. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor. E disse, se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos. Você pode ler o resto do verso. Agora, o que é reto aos olhos de Deus. O que é certo aos olhos de Deus. Aqui estamos a encontrar quem, na verdade, deve determinar quando é que uma situação é certa e quando é que uma situação é errada. E farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor. Deuteronômio, capítulo 13, versículo 18. Não aos olhos do pastor. Não aos olhos do profeta. Não aos olhos dos homens. Farás o que é reto aos olhos de quem? Do Senhor. É Deus quem deve aprovar a tua atitude. É Deus quem deve aprovar a tua conduta. É Deus quem tem que dizer o que você faz. O que você fez está certo. Ou o que você fez está errado. Não é outro ser humano. Há pessoas que dizem por aí, não, as pessoas devem me aceitar como eu sou, né? Você me encontrou assim, você me viu assim, gostou de mim assim, me encontrou já, eu punha sainhas que chegam aqui, parece cintura, né? Parece cinto. Então tem que me deixar assim. Se você não me aceita do jeito como eu sou, me deixa, porque isso eu não vejo nada de errado em mim. Como você não consegue ver algo de errado em si, a andar pelas estradas nua? Algumas pecinhas devem estar deslocadas na sua cabeça. Mas isso acontece quando nós deixamos que os homens sejam eles a determinar o que é certo ou errado para eles mesmos. Mas a Bíblia nos diz que o certo ou o errado, quem determina é o nosso Deus. E como Deus determinou o que é certo ou errado? Claro, dando a sua lei, os 10 mandamentos. É através dos... Vejam como Deus é bom. Como Deus é um bom
de data. Deu apenas 10. Que você pode usar os seus dedos para contar, para recitar. Não é? Falei aqui que a humanidade calcula-se que já tenha produzido até que 3 milhões de leis. 3 milhões de leis. Deus produziu apenas quantos mandamentos? 10. Ele só disse, não terás outros deuses diante de mim. Número 1. E ele disse, não farás para ti imagem de escultura para adorar. Número 2. Número 3, ele disse, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E número 4 diz, lembra-te de dia de sábado para o santificar. E número 5 diz, honra a teu pai e a tua mãe. E este é o mandamento com promessa, para que se prolonguem os teus dias, que o Senhor teu Deus te deu sobre a terra. E número 6 diz, não matarás. 7 diz, não adulterarás. Número 8 diz, não furtarás. E número 9, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. É bom dizer este mandamento na linguagem de hoje. Não mentir, não fofocar. Diz isso aí. E número 10 diz, não cobiçarás a casa do teu próximo. Quer viver livremente? Apenas obedeça essas 10 regras que eu te dou. Então você saberá o que é certo e errado. Vejam como nosso Deus é muito bom. Jesus, anos mais tarde, apareceu em Mateus capítulo 22, versículo 36 e 40. Ele resumiu a lei de Deus desta maneira. Não é? Verso 37, Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento. E o outro semelhante a este, o segundo semelhante a esse, disse Jesus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Alguns pegam estes textos e dizem, está a ver? Todos aqueles mandamentos do passado já não funcionam. O que funciona é apenas a lei do amor. Se você prestar atenção, os primeiros 4 mandamentos nos indicam, constroem a nossa relação para com o nosso Deus. Indicam como nós devemos amar a Deus. Se amamos a Deus, não vamos adorar outra pessoa que se considere Deus, além de Deus. Se amamos a Deus, não vamos fazer imagens de escultura. Não vamos representá-lo por alguma imagem esculpida ou pintada, não sei o quê, porque Deus não pode ser representado por nenhuma de suas criaturas, porque Deus não é matéria. Não é possível representar Deus. Jesus disse, Deus é Espírito, e seus adoradores importa que o adorem em Espírito e em verdade. Não importa o quão habilidoso você seja para esculpir, para pintar, nunca você pode conseguir uma representação fidedigna do nosso Deus. É por isso que Deus diz, não façam. E, claro, se você ama o próximo, vai honrar pai e mãe, não é? Não vai matar, não vai adulterar, não vai furtar. Então, nesses 10 mandamentos, Jesus apenas estava a resumir os 10 mandamentos. Não estava a invalidar os 10 mandamentos. Porque foi Paulo que escreveu, porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Em outras palavras, quando nós falamos de amor, amor tem 3 dimensões. Amor a Deus, amor ao próximo, como a si mesmo. Então, esta é a imagem completa do amor. Amar a Deus, primeiro, ao próximo e a si mesmo. Se você se ama a si mesmo sem amar a Deus, isso chama-se de narcisismo. Você fica ao centro do universo. Todos falham menos você. Todos são feios, só você é bonito. Todos não sabem vestir, só você sabe vestir. Todos os filhos do vizinho, dos irmãos e não sei o que, não são pessoas. Só os seus filhos são pessoas. Isso não é amor. Isso é narcisismo. Isso é doença. Verdadeiro amor, amar a Deus e ao próximo como a mim mesmo. Esse é verdadeiro amor. Em outras palavras, se nós tivéssemos que resumir a lei de Deus em uma frase, diríamos amar a Deus e ao próximo. Se tivéssemos que resumir em uma palavra, nós diríamos essa palavra é amor. Recordem-se que a palavra amor é uma palavra de ação, indica ação. Você não vai dizer eu amo, você diz à sua esposa eu te amo, querida. Depois lhe dá bufetada. Isso não é amor.
Imagina um marido que diga, eu te amo, minha querida. E por que eu te amo, minha querida? Aqui na minha casa, se você quiser cozinhar, pode cozinhar. Se quiser lavar a roupa, pode lavar. Mas pode, se não quiser, deixa. Se você quiser dormir aqui em casa, pode dormir. Se você quiser ir dormir na casa da amiga ou de um amigo, pode dormir. Mas eu te amo, porque eu te amo muito mesmo. Então, você está livre de fazer o que você quiser, vestir-se como você quiser, comer o que você quiser, dormir onde você quiser, fazer o que você... Se quiser viver aqui em casa, viva. Se quiser viver fora de casa, viva. Porque eu te amo tanto. Esse marido te ama? Porque amor gera obediência. Amor gera obediência. Agora, se nós amamos a Deus, vamos obedecê-lo. E qual vai ser o espelho para nós sabermos se estamos a obedecer ou não estamos? Estamos a amar ou não estamos a amar? É a lei de Deus, não há outra coisa. A lei de Deus é para salvar? Não. É apenas para revelar. Guardamos a lei como maneira de revelar o nosso amor, de manifestar o nosso amor para com o nosso Deus. Diz a Bíblia, Salmos 19, verso 8, são alguns factos sobre a lei. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos ou estatutos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Os estatutos são as leis de Deus, são verdadeiros. Diz mais a palavra do Senhor, Provérbios capítulo, Salmo 119, verso 105, diz: muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Sabe, se você ama a lei de Deus e guarda a lei de Deus, você é um cidadão livre. Você não tem medo do chefe de quarteirão, afinal você ama a Deus e guarda a lei de Deus. E não é violador da lei de Deus. Se você ama a lei de Deus, na lei de Deus tem... A lei de Deus nos indica como amar a Deus e como amar ao próximo. Nos tornamos bons cidadãos quando nós guardamos a lei de Deus. Porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e as repressões da correção são o caminho da vida. Nossos filhos precisam ser corrigidos por nós. Eu disse bater? Não, eu não disse bater, mas eu disse repreender. Por vezes algumas chapadinhas funcionam, mas não é isso que eu disse. Eu disse nossos filhos devem ser repreendidos. Se você entra em uma casa onde os filhos não são repreendidos, você há de ver. Criança chega aí e te põe areia, não é? Vi aí no Facebook, podia ser um meme, mas é uma realidade. Em algumas famílias, diz, epa, eu costumo ir jecar na casa do vizinho, mas o problema é que quando eu jecar, né? Os jovens falam isso, ir naquele momento das refeições, epa, vão servir o jantar, vou aproveitar também. Mas o que acontece é que o filho do vizinho chega aí e traz... tem uma faca e quer me cortar. E quando eu digo, não pode me cortar, a mãe está a dizer, não pode recusar, senão vai chorar. Já sabe que essa casa é uma casa onde as crianças não têm repreensão. Vive-se a libertinagem nesta casa. Cortar com a faca talvez seja uma medida extrema, mas você chegou em minha casa e minhas crianças começaram a pular, te colocar areia. E eu, pai, não falo nada. Não digo nada. Você chegou aí, tem uma camisa branca, linda, pega uma caneta, tintas, começam a te pintar, o pai reparar. E quando o pai repara ao lado, você tenta empurrar a criança. Porque não pode empurrar a criança, os pais a verem, né? Quem tem que empurrar a criança? São os pais. O saudoso pastor Machaei contava sempre uma história que foi em uma casa e tentou orar com a família, fizeram roda, as crianças, o pastor disse, crianças fiquem no meio, vamos orar, pegaram as mãos, e as crianças, enquanto eles oravam, estavam a dar pinos aí. Pinos, até chutar a boca do pastor, travar de orar e recomeçar. Enquanto davam pinos, a mãe só dizia, filho, fique bem. Então, o pastor Machaei, o falecido pastor Machaei, naquele seu estilo característico, disse, deixa seguro tanto leve. Né? Dei o puxão de orelha e a criança ficou bem. Então, a repreensão faz parte da educação. Tem que estar presente.
nas nossas casas. Por isso amo os teus mandamentos, mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. Jesus disse, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no meu amor, no seu amor. E pessoas dizem, Jesus veio abolir a lei. Mas Jesus disse, eu permaneço no amor do meu Pai porque eu guardo os mandamentos do meu Pai. E se vocês quiserem permanecer no meu amor, vão fazer o quê? Vão guardar os meus mandamentos. Aliás, foi Jesus que disse, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tilo jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Já passaram os céus e a terra? Ainda não passaram. Então a lei também não passou, não é? A lei de Deus é eterna. Mas qual é a função da lei? Como eu disse, a lei não serve para salvar. A lei não salva ninguém. A função da lei diz que diremos, pois, Romanos 7,7, é a lei pecado de modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Então, a função da lei é revelar o pecado. Porque onde não há lei, também não há transgressão, disse Paulo. Romanos 4, verso 15. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque pecado é o quê? É iniquidade. E se nós dissermos não há lei, já removemos a definição do pecado. Então, também não há pecado. Essa é a primeira de João 3, versículo 4. Qual mais é a função da lei? A lei nos leva a Cristo, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Eu coloquei um sublinhado na palavra fim, porque alguns pensam que este fim é o término, mas o fim, este fim aqui traduz uma palavra grega que na verdade significa objetivo, telos, significa objetivo, alvo. Então, o alvo da lei é Cristo. O objetivo da lei é Cristo, é nos conduzir a Cristo. Não é o término da lei, mas o objetivo da lei. Romanos 10, 4. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. A palavra traduzida por aio é da mesma raiz com a palavra pedagogia, não é? Então, a lei serviu como um pedagogo que nos leva até Cristo. Então, a lei serve para nos levar a Cristo. Ela não salva, mas nos leva ao Salvador. Resumindo, diríamos, sem lei não há pecado, e se não há pecado, não há pecadores, se não há pecadores, não há salvação, não há graça, tudo isso não há Jesus. Então não precisamos de Jesus. Se não há lei, não há pecado, não há salvação, não há Salvador, não há tudo isso. Mas Jesus disse, se me amais, guardai os meus mandamentos. Nesta noite, depois de ouvir esta palestra, eu quero que você volte para casa, meditando na lei do Senhor. E sabendo que a lei do Senhor não é pesada. A lei do Senhor ela é simples. Porque nosso Deus não somente nos concedeu a lei, como também nos concede a graça para nós conseguirmos suportar, conseguirmos guardar a sua lei. Quando nós abrimos o coração e pedimos forças para que Ele nos dirija, pela graça do Senhor, nós guardamos a lei. Não para ser salvos. Porque a lei funciona como um espelho. Quando nós acordamos pela manhã, nós vamos ao espelho e vemos a nossa face. O espelho vai nos dizer que nós estamos sujos. Alguns, infelizmente, quando dormem, abrem a boca, não é? E alguns líquidos estranhos saem aí e vai acordar com uma face desfigurada. Não dá para ir no meio das pessoas assim, não. Então, o espelho vai te dizer que, amiga, abriu demais a boca à noite. Então, vai fazer o quê? Vai limpar a cara com o espelho? Não. Vai buscar a água e vai lavar a sua face com a água
E a água representa o sangue de Jesus. É assim como a gente faz com a lei. Nós vamos à lei e vamos descobrir que aqui eu estraguei, aqui eu feri, aqui eu falhei, porque a lei me diz isso. E onde vamos buscar a solução? Vamos buscar a solução diante do Senhor Jesus. Pois o sangue de Jesus nos lava, nos purifica de todo o pecado. Não é a lei que nos purifica, é o sangue de Jesus. Não é guardar a lei que nos leva para o céu, é o sangue de Jesus. É Jesus. Nós não precisamos da lei para nos salvar, porque temos um Salvador, que é Jesus Cristo. Mas precisamos da lei para nortearmos a nossa conduta. Quero ver as mãos daqueles que querem dizer: eu, pela graça de Cristo, guardarei a lei de Deus. Não por minha própria força, mas pela força de Cristo. Posso ver as mãos levantadas? Que o Senhor vos abençoe e vos dê forças para conseguirem guardar a lei do Senhor. Vamos orar? Obrigado, querido Pai dos céus, por esta noite e por este momento maravilhoso que tu nos concedeste de aprendermos a sua palavra. Nesta noite nós aprendemos que a sua lei funciona, a sua lei ainda é válida para seres humanos, a sua lei ainda é válida para aqueles que se preparam para os céus. Não que devam ser salvos pela lei, mas é a lei que vai mostrar a nossa condição pecaminosa e te buscarmos como nosso Salvador. Nos ajude, Senhor, pela tua graça, para que nós possamos conseguir guardar a tua lei. Onde nós tropeçamos, onde nós falhamos, Senhor, que teu sangue nos possa purificar e nos possa dirigir os corações, os destinos. Obrigado, Senhor, por escutar nossas orações, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Amanhã vamos falar sobre o aniversário da Terra. Sabia você que esta Terra tem um aniversário? Amanhã veremos qual é esse aniversário da Terra. Talvez você nunca celebrou, nunca fez festa de aniversário da Terra em sua casa. Apareça amanhã e saberá qual é o aniversário da Terra. E você precisa de celebrar se nunca celebrou. Está a perder muito. Muito obrigado.